e todas as oportunidades que estamos recebendo sempre. Que possamos, Senhor, fortalecer a nossa fé, organizar a nossa vontade e seguir adiante. A luz, o Mestre já espargiu em todos nós, e assim possamos enxergar com clareza a verdade e trilhar com segurança, sempre na prática de obras com amor, em todos os nossos momentos. A tua paz nos acompanhe neste objetivo sempre, e que assim seja. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui, o companheiro Renato Vernaschi. Ele tem uma resposta, diz ele que tem uma resposta para vocês, a resposta do amor. Vamos lá, Renato? Como é isso? Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar novamente aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, no domingo de manhã, que me faz tão feliz, vendo amigos queridos que chegam aqui, pessoas que vêm prestigiar e não só isso, mas vêm refletir um pouco mais do amor do Mestre Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O nome da palestra hoje é A Resposta é o Amor. E a gente veio falar dessa palavrinha tão linda, dessa palavra que a gente usa tanto, e tentar trazer à luz, com esta palavra, a resposta de tantas orações, a resposta de tantos pedidos, de tantas dúvidas que temos, de tantos incômodos que nós trazemos na alma. Enfim, falar de tudo isso do amor, também quero trazer para a gente refletir um pouco da palavra do nosso Mestre Jesus, que foi a maior expressão de amor que já pisou na terra. Alguém que veio dividir a humanidade através do amor. Dividir no sentido cronológico, de antes dele e após dele, após a sua mensagem de amor. Então essas são as reflexões que faremos hoje. Primeiro, como nascemos? Como espíritos? Como que a gente nasce? Não a forma como a qual nascemos, mas como iniciamos essa nossa jornada. O livro dos Espíritos nos responde com bastante tranquilidade. Nascemos simples e ignorantes. Não é assim que ele responde? Simples na simplicidade, na questão mais pura, inicial de uma formação, e ignorantes. Ignorantes no sentido da concepção pura da palavra, é a ausência de conhecimento. Quando você chama alguém de ignorante, você está dizendo que aquela pessoa não conhece aquele assunto. Eu sou ignorante em muitos assuntos. Cada um de vocês é ignorante em alguns assuntos. E somos conhecedores de outros assuntos. Mas quando nascemos, somos absolutamente ignorantes. É como se fôssemos uma argilinha, um punhado de argila, que começará a ser moldada. A argila do nosso espírito, metaforicamente falando, começará a ser moldada. Porque quando nascemos não temos nada, nem tendências. Nem tendências. Vamos começando. E quem que molda essa argila do espírito? Quando nascemos, o que moldará esse espírito que está começando? Senão nós mesmos. O que molda o nosso espírito são as nossas atitudes,
São as escolhas que tomamos durante toda a nossa existência. Que é uma existência que, a partir do momento que se inicia, nunca mais termina. Os espíritos são criados para viverem eternamente. Segundo Emmanuel, tudo aquilo que os nossos olhos veem está em vias de ou está morrendo. Porque tudo que os nossos olhos veem é matéria. E a matéria tem prazo de validade. Tudo que eu estou vendo aqui, nesse auditório agora, um dia vai morrer. Não se assustem. Todos nós. Eu não sei se avisaram vocês já, aqui no centro. Já deixaram claro, desde Chico, vocês têm avisado que todos morreremos enquanto corpo. Avisou todo mundo? Não assustei ninguém agora não, né? Ninguém vai me... Chega sabendo. Então, entendi. Então, que bom que todos estamos sabendo que tudo que a gente está vendo com os olhos vai morrer. O que vai sobreviver? A nossa essência, nós como espíritos, nós como seres únicos, individuais, pensantes, filhos de Deus. Nós sobreviveremos para sempre. Muito bem. Então, essas escolhas que a gente vai fazendo desde o começo, vai moldando o nosso espírito e nos transformou nisso que nós somos hoje. Então, quando você olhar para si mesmo, como dizem os antigos filósofos gregos, numa expressão que foi aproveitada pela doutrina espírita, quando perguntaram no Livro dos Espíritos qual que é uma boa forma de fazermos a reforma íntima, eles falaram assim, como dizem os filósofos antigos, conhece-te a ti mesmo. Quem não sabe o que tem para corrigir, não sabe nem como começar. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós olharmos para dentro de nós, isso que nós somos hoje é o resultado de tudo que fizemos até aqui. Em todas as vidas que tivemos, desde quando começamos com aquela massinha de argila espiritual, um exemplo metafórico, novamente dizendo, né? Simples e ignorantes. E se a gente não gostar do que a gente está vendo, quando olharmos para dentro de nós, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, tem a justificativa de por que a gente pode não gostar de vez em quando do que a gente vê. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que se acertam com ela. A porta estreita é a porta da renúncia dos vícios, dos prazeres, das emoções ruins, mas que dão uma satisfação momentânea àqueles que ainda alimentam sensações não tão boas. Essa porta das emoções, das sensações, dos prazeres e tudo mais, ela é larga, espaçosa. Você não faz força para entrar, você vai e segue. Mas ela tem as consequências. A da renúncia e do sacrifício é a porta estreita, que leva à vida, como diz aqui no Evangelho de Mateus. Que vida? A vida com Deus, a vida perto de Deus, a vida eterna, como dizem as escritas religiosas. Essa porta é estreita, essa porta você tem que abrir mão de algumas coisas. Se você não abre mão,
e você quer as coisas que não são tão boas, a consequência nessa moldagem do nosso espírito vai ser proporcional às escolhas. Vamos fazer um exemplo bem prático que todo mundo consegue imaginar. Você vai construir uma casa. E aí você tem 3 tipos de materiais, de qualidade de materiais para escolher na construção dessa casa. O de melhor qualidade, o de qualidade mediana e o de péssima qualidade. Tijolo ruim, ferro ruim, cimento ruim, areia ruim, tudo ruim. E aí você escolhe essa alternativa. Eu quero economizar mesmo para poder fazer outras coisas, e eu vou fazer uma casa com materiais de péssima qualidade. E aí começa, depois de construída a casa, consegue levantar ela? Se tiver sorte, né, com tanto material ruim que você usou, se tiver sorte, a casa sobe. Mas sobe, você entra nela e começa a dar infiltração, trincos, problemas de estrutura. As coisas que eram para funcionar, você começa a clicar, já não funciona. Abre torneira, não sai água, faz barulho, inunda. Na comparação que a gente faz com a nossa vida, é quando olharmos para dentro de nós e estiver cheio de infiltração, cheio de problemas estruturais, cheio de trincos na estrutura. Qual é a origem disso? A qualidade ruim da matéria-prima que você usou na construção da sua casa. Qual matéria-prima nós temos escolhido para construir o nosso espírito? Construir as fundações do nosso espírito. O ódio, o rancor, a raiva, a inveja, os ciúmes, a intolerância. Essa é a matéria-prima que você decidiu utilizar na construção da base da casinha do seu espírito. O que vai acontecer com essa casinha? Vai ficar firme. Não vai dar problema nenhum. Vai ficar uma rocha, resiste a tudo. Não vai. Mas a escolha foi da matéria-prima que não estava legal. Não estava legal. Então, a gente, quando olhar para dentro de nós mesmos, vamos lembrar, se tiver alguma coisa que a gente não goste, vamos olhar qual a matéria-prima que a gente utilizou. O que o amor tem a ver com isso? Falei que a gente vai falar de amor. O que o amor tem a ver com isso? Se o que vivemos é consequência de nossas escolhas, de nossos atos, ou de uma forma mais completa, lembrando que ainda estamos no planeta de expiações e provas, então as provas não entram nessa conta, só as expiações. Se os atos nossos têm consequências proporcionais às suas intencionalidades, podemos interferir positivamente no que viveremos daqui para frente? Vou repetir. Se os nossos atos têm consequências proporcionais às suas intencionalidades, a gente pode interferir positivamente naquilo que vamos passar daqui para frente? Então, a matéria-prima que pode estar faltando para tudo isso, seja, e é a resposta para tudo isso que eu disse até agora, é o amor. É o amor.
E para a gente analisar de uma forma até literária, quando a gente fala de virtudes e vicissitudes, de intenções boas ou más, a gente poderia resumir tudo isso nas duas maiores chagas que estão em nossos corações hoje e que nos acorrentam ainda à condição de planetas de expiações e provas, que são o orgulho e o egoísmo. Mas isso a gente já fala tanto. E de tanto falar, a gente começa a se cansar. E por que a gente se cansa? Fala, mas de novo vai falar de orgulho e egoísmo? Porque a gente é orgulhoso. E tudo aquilo que começa a falar demais, você fala assim, mas eu já sei disso. Na teoria, a gente sabe bastante. Então, para fazer uma comparação literária, quando a gente fala do ser humano cair em tentações, uma das coisas que a gente mais se lembra, que já foi retratado em filmes, em livros, em poesias, são os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são aqueles que prendem o ser humano numa condição não tão boa. Quais são eles? A luxúria, a soberba, a preguiça, a inveja, a gula, a avareza e a ira. Os 7 pecados capitais. Teoricamente, sem eles em nossas almas, nós conseguiríamos uma condição de merecermos os céus, da literatura. Vamos analisar cada um deles e ver como que o amor consegue combater cada um, se algum deles estiver presente em nós. Como se a gente se safasse de algum, Se algum deles estiver presente em nós. Como que o amor pode ser o antídoto. Primeiro deles, a luxúria. Relacionada à busca excessiva pelo sexo, mas também ligada à paixão pelo poder e dinheiro. A luxúria é se deixar dominar pelas paixões. Muita atração física, muito poder, muito dinheiro, a luxúria, o glamour excessivo, aquela coisa toda. Muito bem. Como que o amor é o antídoto disso? A paixão é uma manifestação do egoísmo. A luxúria é deixar-se dominar pelas paixões. A paixão é uma manifestação do egoísmo, pois a sua satisfação predomina em suas ações, sem se importar com as consequências e com o próximo. Egoísmo é aquela frase que o pessoal simples, mas de uma sabedoria incrível da roça, usa. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que eles falam? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, eu não estou me importando com a condição do outro. Eu quero me satisfazer. Quero me satisfazer, a qualquer custo. Quando o amor prevalecer, o egoísmo desaparece e nossas paixões perdem as forças. O amor é o antídoto também do egoísmo. Porque se você não está pensando só em você, tem pouca farinha, vamos pegar os exemplos desses mais antigos, tem pouca farinha, o que é o certo? Um pouco para cada um. Ou quem está com mais fome agora? Aquelas atitudes que pai e mãe fazem facilmente. Quando um filho quer comer alguma coisa e você também quer, e só tem um deles.
E aí, embora a gente aconselhe a eles que mentir é muito feio, nós, pais, mentimos descaradamente. Você vai pegar e ele vai pegar também. Ele fala, pode pegar, pai. Eu falo, não, filho, eu nem queria. Mentira. Queria sim. Mas tem um sentimento que invade esse pai e essa mãe, que suplantam o egoísmo. Qual é esse sentimento? Amor. Pode pegar, filho. Eu nem gosto tanto desse brigadeiro cremoso que derrete na boca, que você sente o gosto do leite condensado certinho. Eu nem queria. Sim. Mentiu. Mentira do bem. De amor. De amor. Soberba. Segundo pecado capital. Também conhecida como vaidade, está relacionada ao sentimento de superioridade. Aí é o orgulho em excesso, o narcisismo. Bom, o amor já combateu, lá na luxúria já combateu o egoísmo. Será que ele consegue combater o orgulho? Onde o orgulho predomina, o amor é esquecido. Quando manifestamos o amor verdadeiro, deixamos de lado o orgulho para fazer o bem a alguém. Priorizamos o outro como gostaríamos que fosse feito por nós e por todos. Que máxima que Jesus falou? Amai o próximo como a ti mesmo. Não ter orgulho não significa não ter amor por si. Significa que o amor por si não é superior ao amor pelo outro. É amar o outro como a si mesmo. Quando você ama o outro como a si mesmo, você faz pelo outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. E essa, meus queridos e minhas queridas, é a respostinha para toda dúvida que você tiver na sua vida. Dúvida moral. Faço ou não faço? Ofendo ou não ofendo? Respondo ou não respondo? Dou o troco ou não dou o troco? O que eu faço? Mas me ofendeu, mas eu estou magoado, mas eu não sei o quê. Então o que eu faço? É uma pergunta só que você tem que fazer para ter essa resposta. E se o que eu estou tentando fazer com o outro fizessem comigo, como eu me sentiria? Se a resposta for, não me sentiria bem, é porque você não deve fazer. Simples assim. Se você for fazer alguma coisa, você falar assim, se eu passasse por isso, eu acho que seria justo. Então pode fazer. Porque ninguém se automutila. Todo mundo se preserva. Você não chega e acorda um dia, se espreguiça, olha para os céus e fala, cosmos, universo, que meu dia seja péssimo hoje. Alguém deseja isso para si mesmo? Ninguém. Ninguém. Todo mundo quer para si o bem. Só tem dificuldade de devolver esse sentimento. Muito bem. O orgulho, que seria a manifestação da soberba, não germina em terras onde o amor já foi semeado. O orgulho não germina em terras onde o amor já foi semeado. Então ele também
é a resposta para o orgulho e a soberba. O terceiro, vou ter que falar dele, gente. Mas ninguém aqui tem. Tenho certeza que nesse salão e os amigos que nos acompanham na internet, ninguém tem preguiça de nada. De nada. A preguiça é vista como o pecado que gera a procrastinação. O que é procrastinar? É jogar para frente. É o contrário daquele ditado: não faça hoje aquilo que você pode fazer amanhã. Isso é procrastinar. Não é o ditado, né, que faça hoje aquilo que você pode fazer amanhã. É o contrário. A apatia, o desleixo, e na sua origem estava também, na origem da concepção dos 7 pecados capitais, estava também ligada à melancolia, incluindo doenças como a depressão. Então, a depressão é um estado que pode ser gerado, depressão é doença patológica, reconhecida e que merece tratamento. Não é algo que não se possa dar a devida atenção. Mas essa apatia e desleixo com as coisas da vida e da alma podem chegar a um nível que causam a depressão. Muito bem. Qual que é a falta de amor existente na preguiça? Ou ainda, refazendo a pergunta, o amor também pode ser uma resposta para a preguiça? Será? Qual que é a falta de amor aqui? É a falta de amor próprio. É a falta de amor próprio. Temos que nos amar para poder amar o próximo. Se a gente vai amar o próximo como a si mesmo, significa que inicialmente você se ama para poder amar o próximo. A máxima de Jesus é essa: que amemos ao próximo como a nós mesmos. Então essa preguiça, sem ser pejorativa, às vezes é a falta desse ânimo, dessa motivação de fazer algo por si e pelos outros. É amor que está faltando, amor por nós mesmos, para a gente se cuidar, para a gente levantar da cama cedo, colocar um tênis, fazer uma caminhada. Vou pedir uma comida pronta. Não, vai lá. Por amor próprio, eu vou fazer uma comida mais saudável aqui para mim, em vez de pedir um fast food qualquer. É essa preguiça que a gente tem, que é a falta de amor próprio instalada. Quando o amor próprio existe, a gente se cuida. A gente se cuida. Esse daqui nos pega de uma forma visceral, esse próximo pecado. A inveja. A inveja é o desejo excessivo por tudo que outra pessoa tem ou conquistou. A pessoa invejosa ignora os próprios bens e cobiça uma vida que não é sua. E tem gente com tão pouco conhecimento da realidade das redes sociais, que tem coragem de gastar neurônio e tempo de vida invejando o que pessoas publicam nas redes sociais, como se aquilo fosse alguma representação da felicidade real. Como se aquilo representasse alguma coisa de real. Porque lá é o que as pessoas querem que nós pensemos sobre elas. E não
necessariamente o que elas realmente estão vivendo ou passando. Já viram aqueles memes de casalzinho que está no restaurante? Um não conversa com o outro, cada um no seu celular. E aí, a menina chama o menino, os dois para tirar uma foto para ser publicada na rede social de que ela está naquele restaurante bacana e que ela precisa que todo mundo saiba disso. Aí na hora os dois se aproximam, dão uma risada, tira a foto e cada um fica sério de novo, cada um volta para o seu celular. Aí quem olha aquela foto fala, que casal feliz, que está lá conversando, saboreando uma comida deliciosa num restaurante. Eles não estão nem se conversando. Você vai invejar isso ainda? Além da inveja ser ruim, você vai invejar o que não existe. Então, para de mudar esse foco. Cadê a resposta do amor? Um dos maiores segredos da vida é amar o que se tem. O que se tem não quer dizer que você não possa almejar coisas maiores. Ser audacioso, ter vontade de conquistar as coisas não é um dos pecados capitais. É quando isso torna-se a obsessão da sua vida e você só vê isso. Mas, eu estou aqui, a minha casa, o Renato falou daqueles materiais ruins, mas eu já comprei a casa pronta. Nem fui eu que, desculpa gente, nem fui eu que construí a casa ruim. Eu queria uma casa melhor. Eu vou trabalhar, guardar dinheiro, fazer um financiamento e eu vou conseguir uma casa melhor. Isso é ruim? Baseado em trabalho honesto, justo, isso é ruim? Nunca foi. Mas enquanto está na sua condição, na casa que você consegue ter, agradeça aquilo. E pare de invejar o que não é seu, a vida que não é sua, as conquistas que não são suas. O amor ao que se tem e ao estágio em que se está, te tira da inveja. Te tira da inveja. Está acabando. Por enquanto, o amor eliminou todos os pecados capitais. Faltam 3. A gula. A gula a gente associa imediatamente com comer demais. Mas é gula e... a pessoa que tem a gula gastronômica nunca está saciada, né? Tanto é que quando tem uma comida muito boa, a gente come o primeiro prato, está satisfeito, e a gente pega mais uma porçãozinha. O que a gente chama? Essa porçãozinha é da gula. Não é assim que a gente fala? Eu vou comer um pouquinho só, porque está gostoso demais. Um pouquinho só, tudo bem, não precisa ser mais 3 pratos, tá? Mais um pouquinho. A gente brinca, fala, é a porção da gula. Mas a gula não é só gastronômica. Após séculos, ganhou também o sentido de cobiça. A audácia que eu falei, ser audacioso na conquista das coisas é bom. A cobiça é querer sempre mais e nunca estar satisfeito, é gula também. Está nesse mesmo local. Novamente, quem ama a si mesmo não se destrói. Quem ama a si mesmo não se destrói. Cobiçar em excesso também é egoísmo. E quem que tem um antídoto para o egoísmo? O amor. O amor. Amar-se para preservar-se. Se você fala assim, você vai na casa da sua mãe no final de semana, ela faz aquela lasanha deliciosa, e você fala, nossa, eu vou comer mais um pedacinho. Não mais o que sobrou na travessa. Porque aí você começa a se prejudicar. Estarmos na terra não significa que não possamos usufruir dos prazeres dela. Não significa. Você gosta de um doce? Você quer comer um docinho? Não tem problema. Você quer fazer uma refeição mais gostosa? Você chama a família? Não tem problema. É o excesso que nos deixa ruim. E quem fizer em excesso,
desejar em excesso, comer em excesso, está faltando amor próprio, porque o excesso nos destrói. A avareza, o excesso de apego a bens materiais. A avareza é aquele que a gente costuma falar que a pessoa acende a luz de casa dando soquinho, para não ter que abrir a mão, de tão pão duro que é, mão de vaca que a gente fala, não é? Esse é o avarento. Acumula muito, há um apego aos bens materiais. A ganância também é uma característica da avareza. Já que a pessoa pode fazer qualquer coisa sem limites para conseguir o que deseja. Angariar. Eu já vi pessoas morrerem de forma simples, até num sentido ruim, faltando até coisas básicas ali, com fortunas acumuladas em banco, porque não queria gastar. Deixa faltar coisas importantes na família, porque o sentimento era de gastar, era desculpa, ao contrário, de acumular. E guarda, e morre. E antes que seu corpo esfrie, dentro do caixão, os herdeiros já estão se esbofeteando por tudo que ele guardou e vão torrar tudo aquilo. Não é uma regra, mas acontece demais. Então não pode guardar nada? Espera aí. Eu não estou falando de excessos. Ou guarda tudo ou não guarda nada? Não, estou falando de equilíbrio. Na vida, se você conseguir, é saudável ter uma reservinha para alguma emergência, para alguma coisa? Sim, sim, é saudável financeiramente. É saudável. Mas também proporcione as coisas para as pessoas. Que o dinheiro que passe por você nessa vida, também seja mecanismo de transformação positiva na vida de algumas pessoas. E por fim, a ira, a raiva, aquela força que nos consome de vez em quando, em momentos abruptos, e que podem nos levar, às vezes, a atrocidades. A ira é a raiva, a demonstração do ódio e o desejo de fazer o mal para algo ou alguém. É o pecado responsável pelos conflitos humanos ao longo da história. Os conflitos humanos ao longo da história já tiveram, muitos deles, como disparador, como gatilho disparador, a raiva, a ira. Quantas tragédias individuais e coletivas poderiam ser evitadas com o amor como antídoto da raiva? O desejo do mal para alguém coloca o amor de lado. E um propósito do mal brota nesse coração triste e amargurado que alimenta a raiva. A colheita de quem tem raiva, você tem a raiva, suas atitudes, que foram motivadas pela raiva, e depois tem a colheita. A colheita de quem tem raiva é triste, dolorosa e solitária. É um dos piores sentimentos que a gente pode ter dentro de nós. E não há outro sentimento. Todos os outros que eu disse são muito fortes a relação do amor como antídoto desses pecados que eu disse. Mas a raiva é um que é difícil a gente tirar do nosso coração. Quando alguém nos prejudica, principalmente, a gente fica com aquele sentimento muito forte. Meus irmãos e minhas irmãs, não há outra forma nessa vida
de tirarmos a raiva de dentro de nós, por quem quer que seja, parente, amigo, companheiro de trabalho, vizinho, quem quer que seja, do que com amor. É o amor que vai nos tirar esse sentimento e nenhum outro. Não é o tempo. Vocês já tiveram um sentimento de raiva que quando o tempo passou, por você não mexer nele, você achou que ele tinha diminuído? Até que alguém cutuca de novo aquele ponto. E vem uma raiva em você, que tudo aquilo está de volta. Por quê? Porque você fechou e guardou numa caixinha. Não significa que você tratou esse sentimento. A raiva é um sentimento que precisa ser tratado. Eu tenho um amigo meu que teve um primeiro casamento e agora está num segundo casamento. E ele diz que os sentimentos de raiva que ele teve na finalização desse casamento estavam controlados até a atual mulher perguntar para ele, anos depois que eles nunca mais tinham falado sobre isso. Ele me contou isso. Ela foi e perguntou, e a fulana? Como que você está sobre isso? E essa atual companheira dele é psicóloga. Então ela foi tirando umas informações, sabia os caminhos que ela precisava traçar. Ele falou, Renato, quando eu me vi, eu estava quase subindo em cima do sofá, gritando, para explicar o que eu estava sentindo guardado ainda pela antiga companheira. Ele falou, eu percebi que eu não tratei aquela raiva. Eu só deixei ela quieta durante um tempo. E a gente precisa tratar isso. A gente precisa tratar. Muito bem. Aí eu vou falar. Os 7 pecados estão resolvidos com amor, certo? Resolvemos todos eles, não sobrou nada. Aí a gente vai falar do nosso mestre. O que ele veio fazer na terra, se não falar sobre amor? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Tem um tópico que chama a lei do amor, e ela fala o seguinte, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que é esse o sentimento por excelência, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que já foi realizado. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Essa é uma convicção que a gente tem que ter. Que o amor está dentro de nós. Essa centelha divina habita nos nossos sentimentos e nos nossos corações. A gente só deixa de dar a devida atenção para ele de vez em quando. E às vezes a gente duvida que lá ele esteja. Mas a gente não pode ter essa dúvida. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Lembra a última palestra que eu dei aqui? Seja bom e seja feliz. Ser bom é praticar a caridade. A caridade é a representação do amor. O amor está vinculado à nossa felicidade nessa vida. Se você vai conseguir ter momentos de felicidade nessa vida, são os momentos que você praticar o amor. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. 2 pontos. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Amados irmãos,
aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas um imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos irão repousar. Poxa, o que você fala depois disso? O que você fala depois disso? Por isso que eu falo que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso guia moral. Quando você lê uma coisa dessa daqui, você fala assim, por que eu não faço se o benefício é tão grande? É por causa daqueles 7 anteriores que eu falei ali. Tem momentos que a gente se alimenta deles. Um deles era a vaidade. E para abrir mão da vaidade? Eu tenho que andar mulambento então? Não, você não entendeu nada então. É o meio termo. É o equilíbrio. Você não precisa andar como um maltrapilho cheirando mal na rua. Mas a parte material não precisa ser o mote da tua vida, a razão do seu viver. Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Esse foi um momento em que o discípulo que bem conhecemos de Jesus foi atacado pela raiva, pela vingança. Mas Jesus lhe ordenou, embainha tua espada. O que é isso? Amor. Pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu eu? Neste momento não poderei orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Oração, meus irmãos, ela nos acalenta de amor. A oração inunda o nosso coração de amor. Por isso que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala amai os vossos inimigos, ele fala assim, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. É a primeira medida que nós temos que ter para aqueles que nos prejudicam. Orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Quando a gente ora por alguém que está tentando nos prejudicar, a gente está imediatamente entregando para o nosso coração o antídoto daquele sentimento. Único, que é o amor. Não vai conseguir se libertar disso encaixotando e guardando. Tem que tratar. Tem que tratar. E num dos momentos mais emocionantes, acho que já vividos na humanidade, uma das maiores expressões de amor das quais eu já tive contato, de saber o que aquilo representa. Qual é a expressão desse amor? Do alto da cruz, Jesus olhou os policiais que o tinham torturado. São os últimos momentos dele. Tenta imaginar a profundidade desse momento. São os últimos momentos dele na terra. Ele estava sofrendo uma dor física da qual a gente não consegue calcular. A dor física que ele estava sentindo naquele momento. Do alto da cruz, Jesus olhou os policiais que o tinham torturado, humilhado e pregado na cruz. Eles ainda zombavam naquele momento dele.
Viu mais adiante o povo que havia gritado: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pôncio Pilatos ainda tentou na última derradeira, por ser ainda a Páscoa egípcia, onde podia ser dada a libertação de um dos condenados, ele trouxe o pior dos bandidos. Porque ele não conseguia, naquela figura do mestre, aquela figura que ele sentia que não era algo normal. Ele falou: como vou condenar esse à cruz? E na Páscoa ele podia fazer a troca por um outro bandido se a população aceitasse. Ele trouxe o pior deles. Ele falou: traz o escárnio da prisão. Quem que é a pior ficha corrida aí? Barrabás. Traz ele. Não, mas ele, pelo amor de Deus, é perigoso até trazer ele aqui. Então, traz ele. Querem trocar Jesus por Barrabás? Não. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Mais adiante, esse povo que havia gritado: crucifica-o, crucifica-o, olhou os moradores de Jerusalém assistindo o espetáculo e que apoiavam os seus líderes. Viu atrás desses os que se omitiram e nada fizeram. Se não há amor quase infinito no coração desse espírito, ele teria chegado e falado assim: era um estalar de dedos. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem com quem vocês estão fazendo isso. Mas tinha orgulho naquele coração? Tinha vaidade naquele coração? Existia um pingo de vaidade naquele coração? Existia soberba naquele coração? O que existia naquele coração unicamente? Amor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É muito amor, gente. Por isso que quando foi perguntado no Livro dos Espíritos quem devemos seguir como guia e modelo, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vide Jesus. É ali a expressão maior do amor. É ali que não há nenhum sentimento desses que envenenam a nossa alma. Lá é a expressão maior do amor. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Simão pergunta ao mestre: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Primeiro milagre que ele fez, transformando água em vinho, nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Se não tivesse amor demais nesse coração, ele ia fazer aquela brincadeira que a gente faz de vez em quando, que a gente não tem tanto amor assim. Ele ia falar: Simão, você está me falando isso, né? Você sabia que minha avó viveu 90 anos? Eu falei: como? Transformando água em vinho? Não, cuidando da vida dela. Por que você não cuida da tua vida? Em vez de me criticar. Jesus compreendeu essa preocupação dele. Será que você não está estimulando? Sorriu. Falou: Simão,
Conheces a alegria de servir um amigo? Conheces a alegria de servir um amigo? Isso é amor. Pedro não respondeu, e o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. É amor. Quer mais amor de Jesus? Em Marcos, capítulo 12. Chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão, e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus encerra com o pedido dele de resumir como se faz para chegar à vida eterna. Ele encerra a resposta, dizendo: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Amar o nosso Pai com todas as nossas forças e ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, o amor, ele é um sentimento que nos leva para lugares muito incríveis. Mas ele, em alguns momentos,